Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Leremos a partir do versículo de número 27. Atos, capítulo 11, versículo 27 em diante. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 27, onde a palavra do Senhor falamos assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, ó Deus, porque podemos ter contato com a tua santa palavra, Pai, sem que por conta disso, ó Deus, sejamos hostilizados fisicamente, sejamos, ó Deus, impedidos de prosseguirmos. Ó Pai, nós te glorificamos porque gozamos dessa liberdade, Pai, e pedimos ao Senhor que possamos fazer bom uso dela, para que, ó Deus, possamos a cada dia, Pai, aprendermos mais acerca de Ti, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Pai, e que esse aprendizado, Pai, também nos leve à reflexão, para que também possamos, não sejamos somente ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. De igual modo, Pai, guia-nos agora na exposição da Tua palavra, para que, ó Deus, também, Pai, venhamos a refletir nos princípios eternos que o Senhor já revelou, para que assim, Pai, possamos pô-los em prática para a glória do Teu nome. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós vivemos diversas fases na nossa vida. Temos a infância, a adolescência, a idade adulta. E quando o envelhecimento começa a ser notado, há quem fique inquieto com isso. Mas a despeito dessas inquietações, o que é interessante é que cada fase tem suas particularidades. Nós vivemos momentos alegres também em cada fase. Tenho percebido isso agora de forma mais presente com meu filho, o Christian. A cada fase ele tem demonstrado aí coisas novas. Ele agora consegue identificar as partes do corpo, é bem legal. Por enquanto ele não está falando muita coisa, só fala papai. Criança está como, Só fala papai. Mas, enfim, nós sabemos que daqui a algum tempo, nós chegaremos àquela fase dos porquês, Chega esse momento também em que há questionamentos a respeito de tudo, Por que isso, por que aquilo outro? E são fases também que precisamos lidar e vamos nessas fases também aprender com ele, aprendermos juntos ali, tudo visando o desenvolvimento da criança, Mas nós também, por vezes, nos deparamos com circunstâncias nas quais nós também perguntamos por quê. O fato de nós estarmos aqui reunidos, por exemplo, talvez nem sempre gere esse questionamento, por quê? Mas deveria gerar, porque todas as vezes que nós perguntamos o porquê, nós temos interesse em, talvez na criança, talvez ela tenha interesse muito mais em definições e conceitos, mas nós muitas vezes temos um interesse na motivação. Por que isso? Por que aquilo? E quando nós pensamos na motivação, nós estamos pensando em algo que começou no passado, e que tem implicações até agora, começou no passado. Quando nós pensamos no porquê, na motivação, nós sabemos que a motivação envolve diversos aspectos: influência, decisão própria, entre
outros elementos. Mas a verdade é, irmãos, que nós estamos aqui e há uma razão para nós estarmos aqui, e esse questionamento é pertinente. Por que estamos aqui? O que nos motivou a chegarmos até este momento na história das nossas vidas? O que nos motivou a estarmos aqui reunidos? Pastor, eu vim prestar culto, mas há algo que aconteceu antes disso. E antes disso que aconteceu, se nós recuarmos, nós vamos chegar num ponto inicial na nossa vida cristã, ou mesmo aquele que ainda não se decidiu, aquele que não se converteu, vai entender: poxa, foi naquele momento que o camarada estava me convidando um tempão e agora eu decidi vir. Mas a questão é que, para responder essa pergunta, por que estamos aqui, há muito mais envolvido do que apenas algo no interior do coração. E é justamente isso, irmãos, que nós queremos tratar nesta noite com os irmãos. Vamos tentar responder essa pergunta à luz do texto que lemos: por que estamos aqui? E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito desse questionamento é que estamos aqui porque Deus conduz a história. Irmãos, Deus criou uma série de circunstâncias que nos trouxe até este momento na história das nossas vidas. O simples fato de Deus ter nos criado já torna possível nós estarmos aqui. Mas há uma série de circunstâncias, uma série de intervenções de Deus na história que nos trouxe. A própria encarnação de Cristo também é algo que nos trouxe até este momento. A própria pregação do Evangelho por meio do corpo de Cristo, que é a igreja, também é algo que nos trouxe esse momento. Então, há uma série de intervenções divinas ao longo da história. Deus criou uma série de circunstâncias e até alguns detalhes que nos trouxeram até este momento. Deus conduz a história. Isso não significa que Deus controlou nossas mentes ou que nos conduziu como marionetes. Não. Nós agimos livremente. Deus criou circunstâncias que provocaram nossas atitudes e aqui estamos. Mas no texto que nós lemos, irmãos, e ao longo de todo o livro de Atos, nós vemos Deus criando circunstâncias o tempo todo. A narrativa que nós lemos aqui é resultado dessas circunstâncias que Deus criou. Não vamos recuar muito, mas se os irmãos lembrarem, em Atos capítulo 7, nós temos ali o assassinato de Estevão. O assassinato de Estevão só aconteceu, irmãos, porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Deus encheu aquele homem do Espírito Santo, de ousadia, e ele pregou o Evangelho. E pregou o Evangelho, irmãos, a pessoas que não queriam ouvir, porque, como já falamos repetidas vezes, a mensagem do Evangelho é ofensiva. Ela começa com uma acusação: você é pecador, e como pecador merece a condenação. Então ele prega para os judeus, mostrando que na verdade a justiça própria que eles arrogavam para si não valia de nada. Ele os acusa de terem matado Jesus. Então, por conta da sua ousadia, resultado da ação do Espírito Santo em sua vida, ele foi assassinado. Mas depois do assassinato de Estevão, o que acontece? A igreja é movida. Na sua fuga, a igreja fugida é movida no sentido da evangelização. A igreja vai dispersa pelo mundo proclamando o Evangelho. Filipe proclama o Evangelho aos samaritanos. Até então eles não haviam falado de Cristo para eles. Os samaritanos se convertem, os apóstolos vão lá, eles se tornam a habitação do Espírito Santo também. E Deus move Filipe de um lugar para o outro. Filipe sai de onde estava e encontra um eunuco etíope. Em seguida, após esse eunuco se converter, Deus arrebata Filipe e o leva para Azoto. Filipe inicia diversas igrejas ali entre Azoto e Cesareia, de modo que havia cristãos em Jope, em Lida. Então, mais à frente, nós vemos Deus indo ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, e ali Paulo se converte.
Então, irmãos, a partir da conversão de Paulo, veio um certo período de paz na igreja. A igreja goza de período de paz, então Pedro, inclusive, pôde viajar. Pedro, em dado momento, ele também é alvo da intervenção divina, tem uma visão quando animais puros e imundos são colocados diante dele, Deus diz para que ele comesse, demonstrando assim que as barreiras que o separavam dos gentios, do contato com os gentios, agora estavam sendo rompidas. E Deus ao mesmo tempo fala ao coração de Cornélio, mandando que buscasse Pedro. Então, ao encontro entre Cornélio e Pedro, e Cornélio se converte, assim como os da sua casa. Então há um conflito ali na igreja. Poxa, os gentios agora, Pedro, eu estou na casa dos gentios e tal. E Pedro explica a situação, as pessoas entendem que os gentios também podem ser evangelizados. Em seguida, nós vemos que Lucas ainda relata mais um resultado da dispersão. As pessoas foram evangelizando judeus, evangelizando os gentios. A partir do versículo 19 do capítulo 11, nós vemos isso acontecendo. Então nós chegamos no versículo 27, irmãos, que também vem acontecendo como resultado daquilo das intervenções divinas, das circunstâncias que Deus criou. Porque, irmãos, a igreja que estava em Antioquia, ela só existia por causa da evangelização daqueles que foram perseguidos e saíram pregando o evangelho por tudo quanto é lado. E Barnabé foi ali enviado pelos apóstolos e depois chamou Paulo para estar com eles, estavam ali, e por isso nós chegamos no versículo 27, porque Deus conduziu toda a história até esse momento. Então, também nós estamos aqui hoje reunidos porque Deus criou diversas circunstâncias para que nós estivéssemos aqui. Não importa o que aconteceu, mas o fato é que aqui estamos. E estando aqui, Deus quer falar aos nossos corações. De igual modo, nesse texto, vemos no versículo 27, o texto diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. É importante, irmãos, nós ressaltarmos aqui que o profeta no Novo Testamento, ele não exerce o mesmo ofício que o profeta no Antigo Testamento. Aliás, é importante nós destacarmos que o profeta, ele não é um vidente, por exemplo, não é aquele que prediz o futuro. A predição do futuro, ela até acontece no contexto da profecia. No Antigo Testamento nós vemos isso, mas esse é um papel secundário. E as profecias que apontam para o futuro, profecias preditivas no Antigo Testamento, elas são profecias messiânicas, em sua maioria. Ou seja, profecias que apontavam para Cristo. Veja, mas o profeta, ele não é alguém que fala do futuro. Essa é uma interpretação equivocada. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. Por isso que no Antigo Testamento os profetas usavam uma expressão característica, que muitos chamam da forma do mensageiro, eles diziam, assim diz o Senhor. Porque eles estavam falando em nome de Deus. Isso era o profeta. O profeta falava para as pessoas do presente. Ele falava sobre situações presentes, conclamava o povo ao arrependimento. Ele falava em nome de Deus. E no Novo Testamento, irmãos, nós vemos que há uma distinção entre a profecia. Nós vemos que no Novo Testamento, em 1 Coríntios 14, 29, diz assim, farei 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Ou seja, a profecia no Novo Testamento, ela pode ser julgada. Ela não tem a mesma autoridade que tinha a profecia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a profecia, ela era nova revelação. Era registrada. Tanto que a Bíblia diz, 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia da Escritura. Porque a profecia, que é a nova revelação, ela está na Escritura. O que não é, não está. Mas, enfim, nós vemos que
O papel da profecia no Novo Testamento, o dom de profecia, é descrito em 1 Coríntios capítulo 14. E lá não se fala sobre predição do futuro. O texto que temos diante de nós, irmãos, ele é um texto narrativo, ou seja, não está estabelecendo uma norma. As normas, elas são estabelecidas nos textos normativos, que são as cartas de Paulo, são os ditos dos apóstolos, as palavras de Jesus, tudo isso é normativo para nós. Mas as narrativas dizem o que aconteceu. Olha, saiu daqui, foi para lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não significa que essas coisas têm que ser repetidas. Não significa que porque Davi deu uma pedrada na cabeça de Golias, que eu posso sair por aí dando pedrada na cabeça dos outros. Não, pastor, mas aí é simbólico. Aí é o gigante do desemprego. Aí é fácil, né? O que convém é simbólico, o que convém não é. Poxa, é uma narrativa. Precisamos entender. Então, o texto narrativo, ele está tratando de história. O que aconteceu? Está contando os fatos. Não está estabelecendo norma, regra. E contando os fatos, nós vemos, irmãos, que levantando-se um desses homens que desceram naqueles dias, por nome Ágabo, o texto diz que ele dava a entender pelo Espírito. Ele foi movido pelo Espírito Santo. A narrativa mostra que Deus estava conduzindo o processo, era uma intervenção divina, criando circunstâncias para que algo novo fosse feito também. Veja, e Ágabo traz a informação que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E quando Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 14 sobre o papel da profecia, ele fala no versículo 3 que o que profetiza, fala aos homens para edificação, consolação, exortação. Ele fala no versículo 24 que se alguém entrar na reunião dos cristãos e estiverem todos profetizando, de todos será convencido. E o versículo 25 diz que ele adorará a Deus, ele declarará publicamente que verdadeiramente Deus está ali. Então, veja, a profecia no Novo Testamento é a comunicação da verdade divina. Essa verdade já foi revelada. A comunicação da verdade revelada e não a predição do futuro. Em 1 Coríntios 14, 31, diz que também a profecia serve para instruir. Ela ensina para que todos aprendam, diz lá o texto. Todos podem profetizar para que todos aprendam. Então, irmãos, nós vemos aqui algo incomum. Vemos uma exceção à regra, tanto que está no texto narrativo e não no texto normativo. Tanto que aparece como um relato e não como um mandamento. Ou seja, isso não tem que se repetir. Na verdade, o padrão é 1 Coríntios 14. Mas, veja, qual era o propósito dessa intervenção? Irmãos, como nós falamos pela manhã, havia uma dificuldade por parte de alguns cristãos, até porque esses cristãos, os cristãos eram então, a maioria eram judeus, então havia uma dificuldade na evangelização dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Eles não estavam muito certos se deveriam evangelizá-los, porque eles achavam que o gentio, para se tornar cristão, primeiro ele tinha que virar judeu. Então, Deus promove a aproximação das igrejas a partir do anúncio desse período de fome. Um período de fome que provavelmente, segundo Flávio José, durou aí entre 41 e 48 depois de Cristo. Mas, enfim, nós vemos, ou melhor, 44 e 48 depois de Cristo. Mas, enfim, irmãos, nós vemos que a intervenção divina, ela sempre tem um propósito. Deus criou uma circunstância para que a igreja, que até então não era tão bem vista,
a comunidade dos gentios cristãos, essa igreja agora ajudasse nas suas necessidades os cristãos judeus de Jerusalém. Veja como Deus opera, conduzindo a história, fazendo com que o desprezado possa ajudar aquele que o desprezou, sem nenhum interesse. Veja, Deus, Ele conduziu a história naquele tempo, e Ele continua conduzindo a história hoje. A história não está desgovernada, Deus está no controle. Até mesmo a história do nosso país, quem há de governar, quem será o próximo presidente, isso também está no controle do Senhor. Deus está conduzindo a história, irmãos. Deus é o grande maestro da história. Nós não cremos que as coisas vão acontecendo simplesmente à torta direita, assim que Deus tenha controle sobre isso. A Bíblia diz que toda autoridade é ordenação divina. Deus, Ele usa tanto a igreja como também o Estado para refrear o mal. A igreja através do Evangelho, o Estado através da espada. Então, irmãos, Deus, Ele continua na condução de tudo. Deus continua também na condução da história da tua vida. Tanto numa perspectiva macro, tanto no que diz respeito à história universal, à história do nosso país, como também na história da tua vida. Deus interveio nas nossas vidas através do Evangelho. E Deus intervém continuamente falando aos nossos corações, dirigindo-nos para que façamos isso ou não façamos aquilo. É o Deus da Bíblia, o Deus que intervém, o Deus que cria circunstâncias. Então aqui, irmãos, nesse texto, Deus cria circunstâncias e une igrejas separadas geograficamente, separadas etnicamente, mas agora Deus usa ali um homem e promove essa união através da ajuda prestada. Deus, Ele continua agindo assim ao longo da história, continua usando pessoas, não exatamente dessa maneira, com predição. Isso aqui é uma questão circunstancial, mas o fato aqui, o princípio por trás disso é que Deus usa pessoas. Irmãos, abrindo parênteses, é importante que nós entendamos que não dá para confiar, irmãos, nessas coisas que as pessoas dizem predizendo o futuro. Há pouco tempo atrás alguém disse que seria o presidente do Brasil com 51% dos votos e que até as árvores votariam nele. Conclusão, nem as árvores votaram. Então, irmãos, é difícil nós caminharmos nesse sentido, porque nós, às vezes, pessoas levadas pela emoção, falam coisas que nada tem a ver com aquilo que Deus falou. Mas, enfim, por que estamos aqui? Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que nós estamos aqui porque Deus conduz a história, mas também porque Deus conduz a igreja. Irmãos, Deus levou a terceira igreja batista de Cabo Frio a organizar esta igreja há muitos anos atrás. E ao longo da história, Deus veio conduzindo esta igreja. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui agora. De maneira que a igreja nunca deixou de se reunir. Hoje estamos reunidos. Deus vem conduzindo todo o tempo. Conduziu de tal maneira que, inclusive, alguém convidou outra pessoa para vir. Então, irmãos, Deus, Ele vai conduzindo a igreja, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja problemas, e isso é evidente nesse texto. Veja, irmãos, Ágabo fala de um grande período de fome, e o texto diz, Lucas destaca que isso aconteceu. Irmãos, e Deus não livrou a igreja de forma miraculosa. Eles enfrentaram esse período de dificuldade, mas a igreja foi o instrumento do Senhor para sustentar a igreja.
Veja que eles enfrentaram o mesmo período de fome, mas a cooperação motivada pelo próprio Deus, conduzida pelo próprio Senhor, foi que amenizou esse problema. Mas a fome era uma realidade. O interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus, Ele traz a informação através de água, mas o texto diz que a ação da igreja é resultado da resolução dos discípulos. Veja, no versículo 29, e os discípulos determinaram ou resolveram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Veja, eles resolveram fazer isso. Deus não os forçou a fazer, eles resolveram. Mas, veja bem, por que eles resolveram fazer isso? O que nos leva a querer ajudar o outro? Um lugar, o desejo de conquistar um lugar no céu? Não. Sabemos que não podemos fazer isso. Sabemos que a salvação não é pelas obras. O que leva a igreja a ajudar o próximo, por exemplo, a fazer o bem a todos, como diz Gálatas 6:10, o que leva a igreja a amar o próximo, o que leva a igreja a fazer a beneficência, irmãos, é aquilo que também nos fez ser igreja. É a transformação que Deus operou em nós. E o fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo. Porque, irmãos, é o Espírito Santo, como Paulo diz, que forma Cristo em nós. Paulo diz em Gálatas 9:19 que estavam com dores de parto, uma linguagem figurada, até que Cristo fosse formado em nós. O Espírito Santo está cada dia formando Cristo em nós, porque Ele habita em nós. Ele nos conduz para que realizemos boas obras. Porque quando nós somos recriados em Cristo Jesus, nós somos recriados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, irmãos, o Espírito Santo é que produz em nós as boas obras. O Espírito Santo produz em nós o fruto. Gálatas 5:22. Então nós, irmãos, socorremos os aflitos porque fomos transformados por Deus e porque o Espírito Santo habita em nós. Nós não socorremos os aflitos porque queremos ir para o céu. Porque na verdade, irmãos, se nós recebemos Cristo como Salvador, nós temos a certeza de que vamos para o céu. Não podemos duvidar disso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Ele garante que nós vamos chegar até o fim. Ele garante que nós vamos perseverar. E Ele garante, irmãos, que a igreja vai ter essa inclinação de ajudar o próximo, de fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. De modo, irmãos, que a igreja aqui, ela toma atitude, ela chega a uma resolução, porque os discípulos são a habitação do Espírito Santo, e nós vemos nisso, irmãos, a condução de Deus na igreja. Irmãos, na igreja às vezes não acontecem umas coisas assim diferentes, não falando dessa igreja especificamente, a igreja de Cristo. Acontecem umas coisas, né? Às vezes a pessoa está passando dificuldade, o outro chega lá, dá uma bolsa de compra, passando perrengue, dá um dinheiro, compra alguma coisa, e alguém está precisando, e a pessoa, poxa, eu lembro de uma vez, né, a gente passando mal perrengue, eu e Bianca, poxa, quase sem roupa, embora, né, a gente, abrindo parênteses, embora a gente sabe que as mulheres estão sempre dizendo que não tem roupa. Sapato, então, sempre, nunca tem sapato. Mas enfim, né, Bianca, nessa circunstância era real, né? Mas ela quase sem roupa, então orou o Senhor. Nós estávamos sem condições, então duas irmãs foram lá em casa e deram umas roupas sociais para ela. Poxa, ela ficou tão feliz. E aí nós vemos que igreja, né, na igreja acontecem essas coisas. Mas por que as pessoas fazem essas coisas? Porque as pessoas foram transformadas. Não é porque querem comprar um terreno no céu, porque Cristo as transformou. E nós vemos isso nesse texto. A igreja ajudando a igreja.
Nós já vivemos isso, irmãos. Lembra na campanha do terreno? Me lembro como se fosse hoje, irmãos. Cheguei ali na dona Jaqueline para fazer a proposta. Ela perguntou: quanto vocês têm? Eu falei: não tenho nada, eu quero comprar esse terreno, né? Então pode ir embora, né? Mas, irmãos, naquela ocasião nós podemos perceber a cooperação entre as igrejas, de maneira que várias igrejas nos ajudaram, tal como aconteceu aqui, nos socorreram, enviando ofertas e ofertas. Irmãos pegaram carnês e nós conseguimos comprar o terreno ao lado, que hoje nos serve não só como estacionamento, mas também nas atividades com as crianças. E nós vemos que essas coisas acontecem porque a igreja é a comunidade dos transformados, é a comunidade daqueles que se tornaram habitação do Espírito Santo. E por isso nós concluímos que é Deus quem conduz a igreja. Irmãos, a igreja não é conduzida de um modo geral pelo pastor. A igreja é conduzida pelo próprio Deus, porque é Deus quem elege a liderança para a sua igreja. É Deus quem chama, capacita, movimenta. E nós cremos assim, irmãos, como batistas, cremos que mesmo que nossas decisões sejam tomadas em assembleia, nós cremos, irmãos, que por sermos templo do Espírito Santo e por tomarmos as decisões como resultado de oração, nós cremos que essas decisões elas estarão em concordância com a vontade do Senhor. Então, irmãos, Deus conduz a igreja. No trabalho missionário também existe essa cooperação. Estamos em campanha de missões, essa cooperação, as igrejas socorrendo os missionários também. E veja, irmãos, o termo aqui traduzido como socorro é a palavra grega diaconia. E diaconia, irmãos, dá essa ideia de prestar auxílio, dá a ideia de serviço, e é algo que a igreja deve praticar. Devemos socorrer uns aos outros, devemos servir uns aos outros nas aflições, na bonança. Devemos estar dispostos, porque somos igreja, não porque queremos ir para o céu, mas porque sabemos que nos encontraremos lá. Deus conduz a igreja, por isso que estamos aqui, porque Deus vem nos conduzindo ao longo da história. Mas, terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, por que estamos aqui, é que além de Deus conduzir a história, além de Deus conduzir a igreja, Deus usa instrumentos humanos. Por isso estamos aqui. Em algum momento, alguém falou para você do Evangelho. Não foi Deus que desceu do céu para te falar do Evangelho. Em algum momento, alguém te convidou para uma reunião da igreja. Não foi Deus que desceu do céu para fazer isso. Deus usa instrumentos humanos. Interessante também, irmãos, que no texto nós vemos que Deus provoca essa ação da igreja. A igreja resolve porque é a habitação do Espírito Santo. Mas veja, a igreja não vai como um todo levar as ofertas, não vai como um todo socorrer os cristãos de Jerusalém. Mas o texto diz no versículo 30 que eles fizeram isso, que propuseram no coração, mas eles enviaram aos anciãos de Jerusalém as ofertas por mão de Barnabé e Saulo. Veja, eles foram enviados. Deus usa pessoas, usa indivíduos para realizar aquilo que Ele quer. Deus queria enviar o sustento para a igreja de Jerusalém. De outra maneira, não teria dado essa informação aos cristãos de Antioquia. Mas, no momento de realizar esse trabalho, apenas 2 pessoas são selecionadas, e elas são enviadas e vão realizar. Irmãos, até aqui, nós vemos que Paulo e Barnabé, e talvez você esteja se questionando, pastor, mas está escrito Saulo. Realmente, né? Aí vou falar de novo aquilo que eu já falei, acho que talvez 200 vezes, vou falar 201 agora. Mas, veja, Saulo, que isso? Não tem aquela historinha, né? De que Saulo virou Paulo. Irmãos,
Aqui ele já era convertido? A conversão dele foi em qual capítulo? No 9, né? A gente está pregando na sequência, né? Capítulo 9. Mas ele é Saulo ainda. Que isso, pastor? É Saulo. Ainda é Saulo. Por quê? Ele nunca deixou de ser Saulo. Espera aí. Não, pastor, passou a ser Paulo, não. Paulo era a forma itálica, românica, latina do nome do Saulo. Saulo era a forma grega e Saul a forma hebraica. Mas é o mesmo nome. É a mesma coisa que alguém que é chamado José vai lá, sei lá, na Colômbia, vai virar José, José, sei lá, algo desse tipo, mas o J vai virar um R. Se é João, vai virar Juan, né? Caramba, Juan, E se for lá nos Estados Unidos, o José vai virar Joseph, Poxa, Jesus vira Jesus, Então, veja, mas Jesus deixou de ser Jesus porque lá eles chamam de Jesus? Não, é o mesmo Jesus. Deixou de ser Jesus porque no grego é Jesus? Não. Deixou de ser Jesus porque na aramaica é Yeshua? Não, é o mesmo Jesus, só que nós falamos idiomas diferentes e por isso nós nos comunicamos de maneira diferente. Mas enfim, voltando ao que estávamos falando, eles estavam, Paulo e Barnabé estavam atuando já na evangelização. Vemos Paulo atuando assim já no capítulo 9. Eles estavam atuando no ensino. Nós vemos isso no capítulo 11, né? Nós vimos no versículo 26, Paulo e Barnabé ali ensinaram muita gente, como diz o versículo 26, e agora, irmãos, eles estão atuando na beneficência. Veja, Deus usa instrumentos humanos, tanto no ensino como na proclamação, também na beneficência. Então nós, irmãos, nós não podemos nos eximir de fazermos a obra do Senhor, não podemos limitar a nossa ação no contexto da fé, nós não podemos limitar a nossa ação na obra de Deus. Não posso fazer isso, não, irmãos. Veja, outros irmãos podiam ter sido enviados, alguém podia falar assim, poxa, não, Paulo vai ficar aqui ensinando a gente, o cara sabe muito. Não, ele deixa outro irmão. Não, mas ele foi também. Irmãos, na obra do Senhor nós devemos amar tudo que fazemos, porque tudo é importante. Veja, o fato de Paulo e Barnabé terem levado ali o socorro, as ofertas à igreja de Jerusalém, foi importante para o avanço da igreja naquele local, a manutenção daquela igreja. Assim como, irmãos, também o ensino, também a proclamação. Irmãos, tudo que fazemos para o Senhor é importante. Não podemos atribuir maior ou menor importância, porque tudo é importante. Mas sabemos que temos uma missão, e a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas não é porque a nossa missão é pregar o Evangelho que nós vamos entender que não podemos, que não devemos, por exemplo, fazer boas obras, não podemos ajudar o necessitado. Não, essa não é a nossa missão. A nossa prioridade é a pregação do Evangelho, mas é a nossa natureza. A nossa natureza é ajudar o necessitado, é fazer boas obras, é glorificar o nome de Deus com aquilo que fazemos, como Jesus disse em Mateus 5,16, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É a nossa natureza. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles são enviados ali a Jerusalém para levar o socorro àqueles que estavam necessitados. A igreja que no outro tempo era de alguma maneira desprezada ou olhada com desconfiança, uma igreja de gentios, é agora o instrumento do Senhor para o socorro da igreja de Jerusalém, a igreja dos judeus. Da mesma forma, irmãos, nós que no outro tempo trilhávamos o caminho do inferno, nós que estávamos distantes de Deus,
Uma vez transformados, irmãos, agora devemos ser instrumentos do Senhor para levar o socorro às almas perdidas, para levar o evangelho àqueles que perecem. Porque, irmãos, como enfatizamos repetidas vezes, como ouvirão se não há quem pregue? É nosso dever anunciar, proclamar a boa notícia, porque o homem caminha para o inferno perdido. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é importante ressaltar, primeiro do judeu e também do grego. É o que nós vemos nesse texto: judeus, gregos, a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos de ser instrumentos nas mãos de Deus. Não importa como, não importa onde, mas o que importa é que digamos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. E que realmente tenhamos essa preocupação, porque, afinal de contas, qual a razão de estarmos aqui, se não for para sermos instrumentos nas mãos de Deus, se não for para dizermos sim para o Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos tantas vezes, como falamos na semana passada, às vezes ouvimos a mesma coisa tantas vezes, mas nem sempre nós damos a resposta, nem sempre nós agimos, e às vezes ouvimos tanto tempo, que parece que não faz mais efeito. Mas o evangelho nunca vai deixar de ser o poder de Deus. Em qualquer momento que você ouvir, você entender que precisa entregar a vida para Cristo, esse é o momento de você fazer. Esse é o momento. Porque Deus, Ele conduziu a história, criando circunstâncias para que você chegasse até esse momento na história da sua vida. Deus conduziu a igreja para que ela estivesse aqui neste dia. A igreja não acabou. Deus nos conduziu até este momento. Deus usou instrumentos para falar do coração, falar sobre a palavra da salvação. Talvez uma pessoa, talvez 2, 3 ou mais. Mas o que importa não é o número de pessoas, o número de vezes que você ouviu, mas o que importa é a resposta diante da mensagem. Porque a mensagem pregada, irmãos, ela requer uma atitude. Não dá, irmãos, para nós pregarmos e não requerermos essa atitude, porque o próprio público em algum momento pergunta: poxa, o que faremos diante disso? Como em Atos capítulo 2, versículo 37, nós vimos após o sermão de Pedro, os ouvintes perguntam: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Não basta só ouvir, tem que se arrepender. Então, se você nessa noite, você entendeu essa mensagem e pretende entregar a sua vida para Cristo, se você entendeu, Deus falou no teu coração, você, pastor, eu quero. Então, levanta a tua mão e vem aqui na frente. E vamos juntos orar, dando graças a Deus. Não vou orar para que você se converta. Eu vou entender que você já se converteu. Se você deseja, levanta a tua mão, nós vamos juntos orar. Vamos dar graças a Deus. Alguém? Se não há ninguém, nós vamos nos delongar, mas vamos orar, pedir que o Senhor continue a falar aos corações. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos pelo teu grande amor, pois a tua bondade, Pai, se estende de geração em geração. O Senhor conduz a história, o Senhor conduz a igreja, o Senhor conduz indivíduos, de modo que ouvimos o Evangelho através deles. Obrigado, Pai, por essa reflexão, e que o Senhor nos conduza onde quer que estejamos,
de modo que sejamos teus instrumentos, ó Deus, para a comunicação da verdade, teus instrumentos, ó Deus, para servir o próximo, teus instrumentos, ó Deus, para a glorificação do teu nome, para que assim, ó Deus, te servindo, Pai, regozijantes, ó Deus, possamos também, Pai, contemplar, ó Senhor, a manifestação do teu poder na salvação de vidas. Ó Pai, que o Senhor continue a nos guiar, que tu nos concedas, ó Deus, a restante de noite abençoada na tua presença. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.